Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver como utilizar o módulo argparse para criar argumentos para a gente poder chamar scripts dentro do Python. Então essa daqui é a documentação do módulo argparse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma lida com mais detalhe. E bora lá então para o code. Eu criei aqui esse arquivo chamado script.py para a gente poder fazer esse exercício. Então aqui dentro eu vou criar aqui um script, beleza? Vou botar aqui o nosso if name igual a main. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo por que a galera costuma utilizar isso aqui nos scripts. Então, se você não conhece, quiser dar uma olhada, só procurar aí no nosso canal que tem um vídeo sobre isso, beleza? Então, a gente criou aqui nossa função principal, chamada main. Eu vou dar um print aqui, só para a gente ver ela funcionando. Só para a gente ver ela funcionando. Vou salvar e vou executar. Então, vamos lá. Python script.py e beleza, ela funcionou aqui certinho. Então agora vamos criar aqui a nossa implementação para utilizar o argparse. Então vou dar um import argparse, beleza? Vou criar aqui um método chamado getArgs. E esse método ele vai retornar para a gente args, que por enquanto a gente não sabe quem vai ser, beleza? Aí aqui dentro a gente vai ter uma variável chamada argparse que vai receber o módulo que a gente importou, ponto argumentParser, beleza? Ele vai instanciar esse carinha. E agora a gente vai adicionar argumentos aqui com argparse.addArgument. Aí aqui dentro a gente vai colocar os detalhes dos argumentos que a gente quer criar. Então vamos lá, eu vou botar aqui um argumento chamado argumento, então é assim que a gente vai chamar ele, menos argumento. Vou falar o required dele, no caso aqui, por exemplo, eu vou falar que é required true, ou seja, é obrigatório passar ele. Vou falar que o action vai ser store, isso significa no Python que o que a gente passar de valor aqui para esse argumento vai ser armazenado aqui dentro do nosso script. Vou passar aqui um campo de help e, sei lá, detalhes do argumento. Beleza? Que a gente pode usar isso para poder botar mais informações, mais detalhes do que é esse argumento que a gente está criando. Bom, feito isso, eu vou falar agora que args vai receber o nosso argparse, parseArgs. Beleza? Aí, aqui dentro da nossa função main, eu vou botar assim, ó, que args vai receber o getArgs, legal? E o nosso print, ó, eu vou mudar aqui para uma fstring e vou botar aqui que o nome do nosso argumento vai receber aqui o valor que a gente passar para ele. Então, eu vou botar assim, ó, args, que é o nome dessa variável aqui, ponto, o nome do que a gente colocou aqui dentro. Então, ele vai printar o args.argumento. Agora, eu vou salvei aqui e vou chamar novamente o nosso script sem passar nada. Lembrando que agora ele tem um argumento obrigatório que a gente definiu. E vamos ver qual que vai ser o comportamento. Ó. O script quebrou porque ele falou que é obrigatório o argumento menos argumento. Então, por isso que ele quebrou. Então, agora eu vou chamar o mesmo script passando o argumento e vou falar aqui, sei lá, valor qualquer. E passei aqui o valor qualquer para o argumento que a gente definiu. Então, quando eu chamo agora, ó, o script ele executou e ele executou o nosso print aqui. Ó. Então, o texto, o valor qualquer, o script entendeu que ele está atribuído aqui à variável, ao argumento que a gente criou. Né? Então, a gente acessou ele usando o args.argumento. Legal? Isso ele quebrou porque eu falei que era true. Ó. Se eu falasse que era false, por exemplo, eu poderia inclusive colocar um valor default nele. Sei lá, valor padrão. E aí, ó, se eu chamo, então eu mexo aqui em cima, faltou botar a vírgula aqui, ó. Então, se eu chamo agora do mesmo jeitinho que eu chamei antes, vai ter o mesmo comportamento. Mas agora, ó, se eu chamo igual eu chamei aqui em cima, tá vendo? Sem passar o argumento, ó, ele já não quebra mais. Antes ele estava quebrando, a gente viu aqui. Agora ele funcionou e ele recebeu o valor padrão. Ele funcionou porque não é mais obrigatório, agora é o required é false, e o valor padrão ele herdou do que a gente colocou aqui dentro. Beleza? A action poderia também ser, por exemplo, store underline true. Se a gente colocar o store underline true e a gente passa aqui, ó, o parâmetro argumento, olha o que vai acontecer. Ele vai entender que o valor dele é true, mesmo a gente não tendo falado nada.
Da mesma forma que se a gente colocar o store false e a gente passar o argumento, ó, agora ele entendeu que o valor default dele é false. Então, quando a gente utilizar o store true e o store false, a gente não está repassando para o script o valor que a gente está passando aqui. A gente nem passa valor. A gente só passa o argumento e se o argumento tiver sido passado, ele vai entender se ele vai ser true ou false com base no que a gente colocou aqui na action. Geralmente a gente usa esse tipo de chamada quando a gente quer botar um menos verboso, menos check, para fazer algum tipo de execução nesse sentido. Menos notify, alguma coisa assim. Quando a gente quer de fato pegar o valor em si, né, digitar um valor e jogar aqui para dentro como se fosse um menos usuário, menos o valor de senha, alguma coisa assim, a gente vai usar a opção store, beleza? Outro ponto, se a gente quiser, por exemplo, que o nosso argumento, mudei aqui para store, beleza? Mas se a gente quiser que o nosso argumento tenha um argumento traço algo, vou botar aqui, por exemplo, argumento traço 1. Aí, como é que a gente chama ele? A gente bota o traço 1 e valor. Só que aí, quando a gente faz isso, eu vou executar para a gente ver. Ó. Executei, ele quebrou. Por que que ele quebrou? Ele quebrou porque ele não sabe mais quem é argumento. A gente mudou para argumento 1. E o próprio Python já sugeriu aqui, né? Você quis dizer argumento underline 1, ou seja, quando a gente tem um argumento que tem o hífen aqui no meio dele, a gente trata com underline. É assim que a gente converte. O próprio Python sugeriu isso pra gente. Então aqui é traço 1, aqui eu botei, portanto, underline 1. Agora eu vou chamar novamente, ó, e agora ele repassou o valor que eu passei aqui para dentro. Beleza? Uma outra coisa legal aqui nos scripts também, nessa parte do agparse, se a gente chamar aqui o nosso script com "help", ó, ele vai passar para a gente detalhes dos argumentos que precisam ser passados para esse script. Então aqui a gente só tem, nesse exemplo aqui, um argumento, e o que a gente colocou em help aqui, ó, foi exatamente o que ele passou aqui para a gente. Inclusive a gente poderia fazer aqui dentro também para o script como um todo, né? Então aqui no argument passe, se a gente colocar um description igual, sei lá, qualquer valor genérico, enfim, qualquer coisa aqui só para a gente ver funcionando, ó, salvei, eu vou chamar o menos help novamente. Repara que o texto que eu escrevi aqui em cima, ele vai aparecer aqui embaixo também, quando a gente chama o menos help do script, beleza? Se eu quisesse ter outros argumentos, é só eu continuar adicionando os argumentos. Ó, eu venho aqui e adiciono aqui, por exemplo, o 2 e por aí vai. E aí, aqui dentro da nossa função principal, a gente vai lidando com esses valores conforme a gente achar que faz sentido. Beleza? Então aqui no caso, ó, eu criei o 2, vou chamar o menos help novamente, ó, e a gente já vai ver que já tem o argumento 1 e já tem o argumento 2 aqui também. Beleza? Então, se você já utilizava o argparse, comenta aí no vídeo. E se tiver algum outro tema que você queira ver aqui no canal, é só comentar também, beleza? Abraço e até o próximo vídeo.